Saudações. Vim aqui intermediar o debate, né, entre o nosso amigo Legionário e o nosso amigo Fúria de Aquiles. Se apresentem, por favor. Bom, deixa eu me apresentar primeiro então. Sou Aquiles, do canal Fúria de Aquiles. Tenho lá um canal no TikTok. Tenho também no YouTube, mas não posto nada muito no YouTube, mais não. Mas beleza, é isso. Estudo filosofia e acho que esse debate aqui, eu conversei com o Legionário, ele fez um vídeo bem legal ali, me respondendo em alguns vídeos que eu fiz sobre esses temas de teologia. Aí a gente combinou de fazer esse debate que eu acho que vai ser bem interessante sobre a substancialidade do mal, beleza? Então, primeiramente, eu agradeço aí ao Legionário por ter aberto esse espaço e também vou falar que estou muito animado com esse debate e agradeço também ao mediador que se dispôs a fazer esse papel para fazer isso acontecer. Obrigado e pode se apresentar. Bem, saudações, né? Eu sou legionário da divisão Santa Cruz e agradeço ao Aquiles, né, pela vinda aqui, porque hoje em dia é bem raro, né, a organização de debate, né? É uma coisa meio complicada de se fazer, né? E nem todos fazem, até porque não devemos debater tudo, né? Apenas aquilo que a gente sente que está apto para discutir. E assim sendo, né? Apenas para dar um breve contexto, né, a respeito de tudo que ocorreu, o debate gira principalmente em torno, né, da questão que surge quando Hume cita a questão do mal, né? Se Deus é sumamente bom, né? E ele tem pleno poder de criar algo sem o mal, então por que ele criaria as coisas do mal? E se isso de alguma forma afetaria, né, a bondade divina? E por decorrência dessa discussão, acaba caindo na questão, né, de que o mal teria substância, né, já que a objeção de Agostinho, né, era que pelo mal não ter substancialidade não entraria em contradição, né, Deus ser bom e ao mesmo tempo existir o mal no mundo criado. Né? Apenas estou, né, repassando isso aqui para quem não pegar o contexto anterior. Né? Então, assim sendo, agradeço a Cristão, agradeço ao Cedar por mediar esse debate, né? Peço a todos que sejam cavalheiros, né? Que haja uma conversa agradável entre todos, né? Seja nos comentários, seja naquilo que decorrer esse debate, né? E sem mais delongas, vamos lá, né? Que prevaleça o lícito, que prevaleça a verdade. Passo Certo. já. Então, para esclarecer as coisas, eu acho que não tem necessidade de avisar, mas, evidentemente, sem ofensa, sem ad hominem, sem desviar, né, do propósito do debate, né, não creio que a gente vai ter esse tipo de problema. Aos, né, ouvintes que não baixem o nível, né, da discussão nos comentários, né, e esse vídeo aqui, né, do debate, na íntegra vai ser, conforme o combinado, postado no canal do Legionário, né, o Divisão Santa Cruz, e no canal do Divisão de Aquiles, né, creio que tanto no TikTok quanto no YouTube dele vão ser postados cortes, né, do debate. Então, em primeiro lugar, né, já vamos iniciar. Fúria de Aquiles, faça uma exposição, né, vou cronometrar aqui. Me desculpe interromper, que eu não posso interromper o mediador. Apenas expõe para o público toda a organização do debate, sabe? Antes de começar a falar, citar os tópicos. Tá, compreendo. Certo, tá bom. Vamos lá. Vou abrir aqui para esclarecer aqui, né? O debate vai ser por turnos, né? Primeiro vai começar o Fúria de Aquiles, ele vai ter 10 minutos, né? Vou cronometrar para ele fazer a exposição dele. Depois, o Legionário também vai ter a oportunidade dele de fazer a sua exposição também de 10 minutos. Então, o Aquiles vai ter direito a uma réplica de 10 minutos. Subconsequentemente, o Legionário também vai ter a réplica dele de 10 minutos. Depois, o Aquiles vai ter a tréplica dele também de 10 minutos. O Legionário, então, vai ter a tréplica dele de 10 minutos também. E então, o Aquiles vai fazer as considerações finais dele, né, em até 5 minutos. E o Legionário também vai ter a mesma oportunidade do Fúria de Aquiles de fazer a consideração final de 5 minutos. Então, esse é o formato do debate. Então,
né? Eu acho que já está bem explicado tanto pelo título quanto pelo que ambas as partes do debate falaram, né? O tema do debate, né? A gente tem como colocar isso de mais de uma forma, mas em suma, se o mal tem uma substância, se ele é substancial, né? E puxando também para o lado da religião, da teologia, de por que Deus permite o mal, né? Então, acho que é isso, certo? Então, os senhores estão prontos? Posso começar? Posso dar a voz para Aquiles? Sim. Sim. Certo. Então, só um momento. Quando eu falar que pode começar, né, vai ser quando eu iniciar o cronômetro. Então, vamos lá. Só um momento. Momentinho. Pode começar. Beleza. Bom, legal, então agradeço aí o contexto que o pessoal deu. A minha posição aqui vai ser a de defesa de que o mal existe, de que o mal é tão substancial quanto o bem, ok? E eu quero começar a minha exposição colocando aqui a formulação que foi inclusive de onde eu tirei para fazer o vídeo, que gerou a resposta e tudo mais, que é a formulação que o Victorelli fez sobre o argumento do Santo Agostinho, que tenta provar aí que o mal não tem substância, e eu identifiquei alguns problemas nesse argumento, e baseado nisso, me parece que não tem motivo, não tem sentido na gente achar que o mal não tem uma substância. Para mim, ele parece ser tão substancial quanto o bem, perfeito? Então, vamos lá. E eu também pego essa formulação do Victorelli, porque ele é uma pessoa que defende esse argumento, até para não cair num erro de estar fazendo um espantalho, mesmo que não intencionalmente, beleza? O argumento é o seguinte, essa é a formulação do Victorelli do argumento do Santo Agostinho, tá? Então, premissa 1, o sumo bem é incorruptível. Premissa 2, toda corrupção é a privação de um bem. Premissa 3, o puro mal é incorruptível. 4, tudo é ou puro mal ou puro bem ou misto. 5, apenas o que é misto pode sofrer corrupção. 6, quando é privado de todo o bem, ou continua existindo ou não. Aqui ele abre uma hipótese, né? Então, o que tiver aqui no 7, a partir do 7, está dentro dessa hipótese, né? Então, 7, se é privado de todo o bem e continua existindo. Então, 8, se continua existindo, torna-se incorruptível. Então, aí 9, mas então torna-se melhor do que antes de ser privado do bem. E aí, no 10, a gente tem uma contradição, tá? A assinalação de uma contradição, ou seja, a gente poderia rejeitar o que está dentro dessa nossa hipótese. Então, 11, eu rejeito isso e digo que 11, quando é privado de todo bem, não continua existindo, tá? E aí, onde eu posso deduzir que, então, a privação do ser é a privação de um bem e o ser é um bem. Beleza? É isso que o Victorelli vai fazer. O problema desse argumento, e aí depois eu vejo se a gente pode colocar na tela na hora que isso virar vídeo gravado e tudo mais, para facilitar para o pessoal. Mas o problema desse argumento é que ele tem uma premissa implícita muito problemática, que diz assim que o que é incorruptível tem um grau de bondade maior do que é corruptível, tá? Essa premissa implícita aqui é que ele vai usar para ir do passo 8 para o passo 9, que diz aqui que se então ele continua existindo e torna-se incorruptível, ele tornaria melhor, e aí isso causaria a contradição que eu rejeitaria, beleza? E qual que é o problema dessa premissa implícita? O problema é que ele causa uma contradição direta com a premissa 3 aqui, que diz que o puro mal é incorruptível, certo? Porque se o puro mal é incorruptível, e o que é incorruptível é melhor do que o que é corruptível, então a gente tem um problema, porque o que é o misto é pior, mas o que é pior no misto foi causado pela adição de bem. Claramente não faz sentido, tá? Beleza. Esse é o problema do argumento. Óbvio que o Victorelli vai tentar consertar esse argumento e ele coloca uma nova definição de incorruptível, que ele fala que, então, incorruptível seria existir e não poder ser corrompido. E aí, consertando um pouco o argumento, eu não vou repassar ele inteiro, mas a gente mudaria a premissa 3, que antes falava que o puro mal é incorruptível, agora ela só fala que o puro mal não pode sofrer corrupção, tá? Isso, obviamente, não pode sofrer corrupção, porque ele não tem mais nenhuma característica boa para perder, né? Já que a gente está assumindo aqui que toda corrupção é a privação de um bem, tá? E aí ele adiciona também mais uma premissa 8.1 dentro daquela hipótese, que fala que
se continuar existindo e não poderá sofrer corrupção, torna-se incorruptível, tá? Bom, vamos ver se vai dar para entender muito bem só com essa explicação, mas tudo bem. O problema aqui dessa nova formulação, e no final eu quero chegar no ponto de que nem essa nova formulação dá conta de resolver o problema, porque ela só joga o problema para frente, tá? Porque eu posso considerar o que é incorruptível, eu só posso considerar o que é incorruptível. Desculpa, eu só posso considerar que o que é incorruptível é melhor do que o que pode ser corrompido, mesmo nessa nova definição de incorruptível, se eu já considerar de antemão que o mal não existe, tá? Por exemplo, vamos lá, vamos dar um exemplo aqui, se eu estivesse dialogando ali com o Victorelli, eu falaria, essa premissa, essa definição nova que você deu, ela tá errada, porque o puro mal também existe e não pode ser corrompido, né? Porque já perdeu todas as suas características boas. Então, o mal puro se encaixa tão bem nessa definição de incorruptível quanto o puro bem. E aí a gente tem a mesma contradição que antes, que na formulação anterior, tá bom? Aí, beleza, você pode até pensar em responder, não, isso não é o caso porque o puro mal não existe, né? Então, ele não se encaixa nessa definição. Mas aí o problema é que você vai cair em uma petição de princípio, porque isso é o que você quer provar, né? Você quer provar que o puro mal não existe. Então, isso é uma petição de princípio. Se você assumir que o mal não existe já como uma defesa de uma das suas premissas ou de uma das suas definições. Beleza? Eu acho que era isso. Eu tentei falar meio rápido porque eu não estou contando o tempo, mas acho que da próxima vez eu vou contar o tempo para ter mais noção, beleza? Mas, bom, acho que isso já serve aqui para a exposição do meu ponto. Se não tiver ficado claro, depois eu posso tentar deixar de uma forma um pouco mais clara, tá? Quanto tempo eu tenho? Ceder? Perdão. Quanto tempo ele tem? Se você quiser continuar. Mas você pode terminar antes também. Eu vou terminar antes, então, dessa vez. Lembrando disso, na verdade, eu queria aproveitar, já que você tem tempo sobrando, porque se eu não entender perfeitamente o seu argumento, eu não tenho como responder ele bem. Então, por exemplo, sim. Apenas um ponto que eu queria que você receitasse, né? Peraí, deixa eu ver onde que tá aqui. Já que você, enfim, você vai fazer o questionamento, deixa eu só apontar um negócio. Já que você está fazendo o questionamento, eu acho justo dar 2 minutos extras, se necessário, para o nosso amigo aí. Eu vou até fazer uma coisa, eu vou colocar aqui no chat o... Tá, melhor. É isso que deixa eu ver. Ser um bem, que não possui ser um mal. Não, acho que tá bom. Acho que não precisa não, fica tranquilo. Legal. E também, explicando aí pro público, isso aqui eu só dei um resumo do que já tinha sido tratado nos meus vídeos e no vídeo resposta que o Legionário fez, tá? Por isso até que eu passei um pouco mais rápido. Legal. Então, o senhor encerrou a sua exposição? Sim. Certo, então... meu áudio tá bom, né? Tá bom. Certo, então eu acho que posso já passar a voz pro Legionário, né? Quando eu falar, né, que já pode falar, já pode falar. Vou começar a cronometrar o seu tempo, então, Legionário. Certo? O meu, no caso, é a exposição da ideia ainda, não é? Sim, eu sei. Exatamente, eu vou cronometrar a sua exposição, exatamente. Pode falar já. Cronometrando. Vamos lá. Quando tratamos da questão, né, do mal, né, eu acho que a melhor forma pela qual poderíamos dizer sobre a questão da acidentalidade do mal seria primeiro entendermos, né, partirmos desde a raiz do que seria o bem e o que seria o mal, né. Ora, o bem, ele necessariamente, pela sua definição, ele parte de um arbítrio. Não estamos entrando na questão de se ele é divino ou se ele é individual, se ele é humano, né. Mas costumamos chamar de bem, né, aquilo que conclui aquilo pelo qual você tende, né. Então, por exemplo, né, o fim, né, da construção naval é a construção do barco. O barco, ele seria o bem da construção naval.
né? Da mesma forma, salvar vidas, né, a manutenção da saúde seria o bem da medicina. O bem é aquilo para o qual conclui, né, aquela coisa que tende, né? Duns Scott, ele faz uma definição muito interessante, né, uma diferença entre o fim e o finido, né? Finido seria o próprio encerramento daquele ente, na medida que ele se encerra, e o fim, apenas genérico, seria quando a coisa está em direção àquele fim, mas ela não se extingue quando ela atinge o fim, né? Que esse seria o caso do bem, porque quando eu atinjo um bem, eu não estou extinguindo aquela coisa, certo? Ele adquire aquela característica e permanece nela, né? Então, o fim, né, desse aspecto que ele trata, fica caminhando em direção ao finido, que fica no eidos, né, de forma intelectiva. Então, o bem ele teria essa característica. Quando ele se efetua, ele não deixa de existir, necessariamente, né? Mas ele é aquilo para o qual a coisa tende e para o qual a coisa almeja, né? Agora, o mal, né, na definição que damos, seria aquilo que, de certa forma, impede aquele caminho dentro daquele arbítrio, né? Então, se o bem é aquilo que tende para o bem do ente, né, do indivíduo racional, ou até mesmo de Deus, né, já que tratamos, né, na teologia, já que estamos discutindo, né, a questão da bondade divina, no pano de fundo, partimos do pressuposto de Deus, né, por mais que não tenha discussão sobre a demonstração dele ainda, mas ele entra na questão do arbítrio. O mal, ele se encaixaria nisto como aquilo que não conclui o bem, né? Como que podemos entender isso bem? Eu tento, por exemplo, né, vamos supor, né, que eu, como médico, vise a saúde, né? Porém, dentro daquele negócio da medicina, né, dentro do meu arbítrio, enquanto médico, não ocorre isso, ocorre o contrário, aquilo vai contra o bem que eu almejo, né, e isso eu constituo, eu julgo como mal, né? Então, cabe procurar para ver se aquilo que foi contra aquilo que eu almejei pode ser considerado enquanto uma substancialidade ou não, né? Ora, quanto à questão da substancialidade do bem, caso o indivíduo possua dúvidas com relação a isso, basta lembrarmos, né, que todo bem conclui substância, né, seja ele um bem material ou seja ele um bem intelectivo, né. Na medida, por exemplo, que o indivíduo que almeja a coragem, né, essa coragem é um ente subsistente do qual se predicam, né, situações. Ou até mesmo quando eu procuro um bem, no sentido de um bem material, por exemplo, riqueza, ou eu até almejo, de alguma forma, a navegação, a construção de um ente, aquele ente construído constitui um bem para mim e ele é substancial. Enquanto todas as outras características que diferenciam um bem do outro, né, que são as outras 9 categorias, né, que seriam quantidade, qualidade, relação, lugar, tempo, posição, posse, ação, paixão, né, são os acidentes que causam a modificação. Ora, se tudo aquilo que está funciona como substância, como que eu encontraria o mal nisso, né? Então, o exemplo que eu vou dar, né, apenas para finalizar rápido, porque eu não sei como está meu tempo, seria que eu vou descrever uma situação má, e depois eu vou sair em busca, né, de onde está a fonte do mal nesta coisa e no que ele se sustenta, para ver se ele sustenta por si mesmo, que é o que Agostinho faz, né, no De Libero Arbitrio, né? Então, vou pensar, por exemplo, no caso do homicídio, uma pessoa que busca homicidar outra, né? O homicídio, ele é um mal, né? Mas a pessoa que comete o homicídio, né, assim como toda ação humana visa um bem, né? Independente se é um bem coletivo, um bem individual, um bem egoísta. Mas ela visa um bem particular. No caso, né, vamos supor que o bem, no caso desse homicídio, seja o conforto, né, ou a libertação daquele indivíduo, ou algum grau de comodidade. Assim sendo, a ação, né, que motivou aquele mal parte necessariamente de uma coisa boa, né? Não podemos qualificar que aquele mal surgiu por si. Ora, se eu tenho um avião e ele quebra, era necessário que o avião, que constitui um bem, né, quebrasse. Para que eu tenha o incômodo, eu tenho que ter primeiro o bem para o qual eu almejo. Por isso que digo que o mal ele não possui substancialidade, porque ele não teria como se abrigar em algo, né? E não sendo Deus um ente que age no não ser, né, porque ele é apenas ser, ele não agiria dentro, né, do acidente enquanto acidente, né? Ele não poderia fazer parte da acidentalidade, né, em relação ao mal. O que ele executa é o bem. Então, a acidentalidade está lá enquanto uma perspectiva humana, né? Então, por fim, apenas para finalizar o meu argumento, o que definiria
por definitivo, se isto é bom ou não, é qual dos dois arbítrios é real, o divino ou o humano? Né? Porque, ora, todo bem, ele se baseia num primórdio de bem. E isso é o que eu vou defender, que você tem um eidos primordial, que é o bem máximo, que é Deus, e ele é o arbítrio para você julgar o que é bom, né, definitivamente, e o que não é. E, ora, se tudo que Deus faz atende ao seu bem, e se Deus é o seu próprio bem, e se tudo que Deus faz atende a isto, logo nenhum ato de Deus pode ser mal, porque ocorre exatamente da forma como ele quisesse. Para que Deus executasse o mal por si só, ele teria que executar de alguma forma uma coisa que ele não almeja e que vai contra a sua vontade. Mas isso vai totalmente contra a definição de Deus. Né? Enfim, eu acho que eu encerro aqui. Quanto tempo sobrou? Certo, sobrou cerca de 3 minutos. 3 minutos? Então, apenas para não encerrar, eu vou tentar digladiar um pouco mais a respeito dessa questão, né, de Deus enquanto sumo bem. Bem, como o bem é aquilo para o qual a coisa tende, né, definimos Deus como aquilo que é, né, então poderia definir Deus como sendo a verdade, aquilo que existe, aquilo que subsiste para si atende sua própria vontade, né. Só que, ora, vontade parte de arbítrio. Eu teria que demonstrar uma arbitrariedade em Deus. O fato de que a realidade se dá de um modo e não de outro, né, indica a arbitrariedade, no sentido de decidiu deste modo e não de outro. Toda arbitrariedade parte de juízo, né, de algum grau de juízo apofândico. Esse juízo apofândico ele se dá, porém, de forma intelectiva não material, diferente de como se dá, por exemplo, a inteligência num cérebro humano ou em outra coisa. Né. Seria o próprio ser da coisa aquilo que ele abstrai, né, de forma direta. Então, portanto, a realidade que ele cria, enquanto intelectiva, parte de um juízo. E esse juízo, na medida que atende a si mesmo, ele não pode não atender a si mesmo, porque ele é o próprio ser, e o ser atende a si mesmo, se sustém em si mesmo. Pela definição que Deus possui, ele não poderia se contradizer, né? Ele não poderia agir conforme algo que ele não queira. Né? Enfim, eu acho que eu vou terminar por aqui e só vou desenvolver mais com relação a isso, caso seja tocado, né? Porque é um assunto um pouco denso e eu acredito que se eu acrescentar mais coisas, a gente vai acabar se perdendo. Enfim, eu passo agora a vez ao Aquiles. Né? Ao mediador, quer dizer, né? Ao mediador. Pois bem. Cada um expôs o seu ponto de vista, né, em menos, né, de 10 minutos. Então, agora chegou a vez do Aquiles, né? Ele tem 10 minutos para fazer a réplica dele ao ponto de vista do Legionário. Vamos lá. Perfeito. Então, o Legionário colocou aqui uma visão, uma definição aí de um bem como aquilo para que a coisa tende, tá? Enfim, eu não vou passar com a mesma densidade dele, mas beleza. O que eu quero abordar aqui é que tratando nesses termos, parece ter uma divergência aqui no que a gente está chamando de bem e do que a gente está chamando de mal, né? O que a gente está chamando, o que geralmente se fala de mal, que inclusive é o que o Hume se refere quando ele traz ali o paradoxo de Epicuro, etc. Essa coisa que a gente entende intuitivamente como, enfim, um assassinato, um roubo, esse tipo de coisa, beleza? E depois, na vez do Legionário, ele pode até passar melhor a visão dele de o que não caracteriza de substancial nessas coisas, por exemplo, num assassinato. Me parece que, pelo menos, você não tem, mesmo que você tenha ali, você fale, num assassinato você tem uma pessoa, você tem outra pessoa, você tem a faca, mas tudo isso são bens, são coisas as quais, enfim, tendem ali ao bem, ou qualquer coisa assim. Mas você não tem o assassinato só com uma faca, só com uma pessoa, você precisa de alguma coisa a mais, tem alguma coisa a mais nesse conjunto que faz a gente chamar isso de assassinato e não de qualquer outra coisa, tá? O roubo, chama roubo e não só uma troca, tá? Teve alguma coisa a mais ali, e essa coisa a mais, vou defender que necessariamente tem que ser o que a gente chama de mal e necessariamente implica em alguma substância, tá? Beleza. Deixa eu ver o que mais aqui que eu anotei. Bom,
Da mesma forma que uma alegria sublime é causada por uma substância do bem, eu não tem motivo para a gente acreditar que o sofrimento de um inocente, por exemplo, não seja causado por uma substância do mal, né? Como eu falei, existem esses argumentos, como o do Santo Agostinho, mas, para mim, eles têm falhas graves, que é o que eu tentei expor na minha etapa de exposição, né? Perfeito. Bom, então, deixa eu ver aqui, o que mais que eu anotei? Definir o bem como alcançar os objetivos só evidenciaria, então, um desacordo que nós temos com Deus, né? O problema do paradoxo de Epicuro persistiria, mesmo nessa nova visão aqui de bem e de mal que o legionário está colocando. Porque por que um Deus onibenevolente, onipotente, propositalmente nos manteria em desacordo com ele, né? O que eu quero dizer é que a gente pode refrasear todo o paradoxo de Epicuro com essa nova terminologia, beleza? Esse desacordo, esse sofrimento que vem do nosso desacordo com Deus, com as vontades de Deus, é o que causa esse mal, tá? Beleza. Novamente, por que um Deus onipotente, onibenevolente, propositalmente nos manteria em desacordo com ele? Óbvio que eu imagino aqui que a resposta tem a ver com livre-arbítrio ou não, mas, enfim, aí depois a gente deixa pro legionário elaborar melhor essa questão. Eu queria aqui colocar um outro argumento que também, óbvio, tem a ver com essa questão, que é o seguinte: eu vou inverter o argumento que o Santo Agostinho dá para mostrar que, usando a mesma estrutura de argumentação, a gente consegue provar o contrário. No caso, eu vou provar que o bem não existe, né? Que a insubstancialidade do bem, usando um argumento, a mesma estrutura de argumentação do Santo Agostinho, né? E aí isso vai mostrar, a ideia disso é mostrar aqui que a gente pode ver as coisas da forma oposta, né? Em vez de ver o mal como a ausência de bem, eu poderia acreditar que o bem, na verdade, é a ausência de mal. O argumento, ele vai mais ou menos na seguinte linha, tá? Mais ou menos não, eu vou dar o argumento de fato. Então, premissa 1, o sumo mal não pode ser melhorado, e quero que vocês percebam aqui, vou colocar também lá no nosso chat, mas quero que vocês percebam aqui que a única coisa que eu fiz é a mesma coisa que o outro argumento a favor que o Santo Agostinho deu, mesma formalização, só que eu estou trocando os adjetivos, tá? Mas a estrutura é a mesma. E se eu conseguir, através desse argumento, mostrar que pela mesma estrutura a gente chega no oposto, é porque o problema está na estrutura da argumentação, tá? E aí, se eu não tenho um argumento que prove a insubstancialidade do mal, aí eu não teria motivos para achar que o mal não existe e achar que apenas o bem existe, tá? Beleza, vamos lá. Então, premissa 1, o sumo mal não pode ser melhorado. Premissa 2, toda melhora é a privação de um mal. Premissa 3, o sumo bem não pode ser melhorado, ainda mais. 4, tudo é ou por mal, ou por bem, ou misto. 5, apenas o que é misto pode ser melhorado. 6, quando é privado de todo o mal, ou continua existindo, ou não. 7, se é privado de todo o mal e continua existindo, então 8, se continua existindo, não pode ser melhorado. 9, torna-se pior do que antes de ser privado do mal. E aqui a gente tem também a mesma premissa implícita, que diz que o que não pode ser melhorado é pior do que o que pode ser melhorado. E aí 10 a gente tem aquela assinalação de contradição, né? Então eu poderia rejeitar essa hipótese que eu abri no 7 e assumir que o contrário é verdadeiro, ou seja, que quando é privado de todo mal, não continua existindo. Então 12, a privação do ser é a privação do mal, e 13, apenas o que não possui ser é bom, tá? Provando assim que o bem seria a ausência de mal, tá? Usando a mesma estrutura. Eu só inverti os adjetivos aqui, basicamente. Bom, como eu falei, a intenção desse argumento, que eu expus agora, é mostrar que se eu posso dar um argumento que tem a mesma estrutura do argumento do Santo Agostinho e provar o oposto, só porque eu inverti ali os adjetivos,
é porque o problema está na estrutura do argumento, tá? E aí, como eu já comentei, se eu não tenho um argumento que me faça crer, me prove que o mal é insubstancial, aí então eu não tenho por que acreditar nisso. E aí me parece fazer mais sentido a posição mais intuitiva, que é tanto o bem quanto o mal tem substância, tá? Acho que é isso. Acho que deu para essa minha réplica. Desculpa, passo a palavra de volta para o mediador. Certo. Todos ouvindo? Sim. Então, bem, o Aquiles expôs, né, a réplica dele, menos de 10 minutos. Então, né, mesma coisa. Quando eu falar que já pode falar, o legionário vai começar a réplica dele, né, a exposição do Aquiles, né. Então, um momento. Pode começar. Bem, eu não vou entrar no mérito do que exatamente o Victor Helios queria dizer com isso, né, já que eu particularmente acredito que ele não ache que o mal é incorruptível, né, porque eu conheço a visão dele, então eu acho que ele disse isso em sentido metafórico, hipotético, mas como a ideia não é a visão do Victor Helios, né, eu peço perdão, Victor Helios, caso, né, eu trate sua opinião de uma forma incorreta, né, mas eu vou partir do pressuposto da forma que está aqui, né. Então eu estaria aqui que o problema da argumentação, da forma como ele teria, né, feito a argumentação dele, seria que o incorruptível possui mais bondade que o corruptível, né, e que esse seria o defeito, né, principal do argumento. Agora, vamos entender por que é colocado que o incorruptível, né, possui mais bondade que o corruptível, né? Ora, porque é dado, na premissa 3, que o puro mal não sofreria corrupção, né? Independente se era a opinião do Victor Helios, vamos ver se é verídico que o puro mal não sofre corrupção, né? Ora, vamos tentar primeiramente entender, né, se seria possível que o mal fosse eterno, né? Por que dizemos isso? Porque se uma coisa ela é isenta de corrupção, né, significa que ela não vai ter fim. Se ela não vai ser finalizada, né, o que podemos pressupor dela, né? Primeiro, ela não vai acabar, logo ele possui uma assistência intelectual, e se ela possui uma assistência intelectual, das duas uma, ou ela foi criada, certo? Ela foi criada e se manteve depois, ou ela não foi criada por nada anterior, né? Ora, o bem é aquilo para o qual a coisa tende, né? E também definimos o bem como, né, Deus, como o próprio Deus, como a premissa máxima de Deus. Para colocarmos o mal, né, como não sofredor de corrupção e ao mesmo tempo como não posterior ao bem, porque caso ele seja posterior ao bem, né, automaticamente ele já é algo... Não, a palavra não seria corruptível, né, mas a palavra seria que ele não tem o mesmo grau que a substância, né? Então, para tentar dar um exemplo, né, pensemos o seguinte, né, apenas atribuímos corrupção àqueles entes que possuem um grau de substancialidade. Então, temos que voltar à questão de se o mal tem substância ou não. Porque para afirmar, né, que o mal ele vai ter uma alteração, né, em uma das suas categorias, ele teria que ter uma mudança aqui, né? Então, eu vou tentar retornar aquele argumento que foi dado, né? O Aquiles, posteriormente, ele vai comentar na questão de que qual que seria o mal, né, na questão do assassinato. Ele comenta que tem algo a mais que deveria estar lá para caracterizar aquele assassinato, aquele roubo como algo mal. Mas não é especificado por que seria esse algo a mais. Se deduz de que, por aquilo ser julgado como mal, necessariamente, entendeu, deveria se pressupor que aquele mal é substancial. Mas, ora, se todo mal, como demonstramos, não poderia existir se não fossem os atributos substanciais, então continua de pé a ideia de que o mal não pode existir sem antes que tenha o bem. Da mesma forma, se o bem é aquilo que gera toda a criação, como que o mal, né, enquanto posterior, poderia de alguma forma ter o mesmo grau que ele, né? Eu queria que fosse demonstrado isso, porque eu acredito que o ônus da prova, na verdade, estaria justamente em demonstrar a substancialidade do mal, né? Porque quando fazemos a investigação para encontrar a substancialidade de algo, precisamos encontrar de que forma ele subsiste por si. Então, se for dado um único exemplo, né,
de um mal que subsiste por si, né? Isto é, um mal que não está abrigado em outro bem, então poderia dizer que tem um mal absoluto. Ora, como o grau de bondade do bem, ele se sustenta por si, na medida de que, se não houvessem os entes criados, o bem ainda assim persiste, então, do mesmo modo, o mal teria que existir, independente de haverem os entes criados no qual ele se manifesta, né? E se o bem, ele se manifesta dessa forma, na medida em que ele atende uma finalidade, então o mal haveria de atender a uma finalidade. Ora, se o sumo bem, né, é aquilo do qual partem todas as necessidades, e o sumo bem atende sua necessidade, é contraditório deduzir que dele sairia um mal, porque isso incluiria que ele não seria o sumo bem, né? Enfim, quanto tempo eu ainda tenho? Cerca de metade. Quanto? Cerca de 5 minutos. Tá, deixa eu ver aqui se eu esqueci alguma coisa que eu falei rápido, eu acho que eu esqueci algum argumento, só um momento. Enfim, a questão seria essa, né? Acho que eu não tenho nada para acrescentar, mas eu queria saber se aqueles têm alguma pergunta em torno disso, né? Porque eu acredito que não dá para tentar aprofundar isso. Eu gostaria que fosse, de preferência, em torno dessa questão, né? De como que seria o mal não estável. Ok, o que que ele é? Né? Como que o definimos sem ter o bem por definição? Porque, por exemplo, eu consigo definir o mal a partir da definição de bem, entendeu? Mas como que eu defino o mal sem precisar da definição de bem? Né? Eu não posso fazer o oposto, definir o bem a partir da definição de mal, porque para definir o mal eu preciso da definição de bem. Bom, vamos aproveitar que você está com tempo. Vamos trabalhar então nessas ideias. Primeiro que eu não concordo com você que a gente não conseguiria simplesmente inverter os conceitos na definição e acabar com uma definição de bem em função do mal. Por que você acha que isso não é possível? Eu vou tentar fazer aqui. Porque não daria para fazer a função de bem em função do mal? Exato. Depende, se estamos falando do bem em si ou estamos falando do bem de um indivíduo. Se é o indivíduo, é exatamente nisso que consiste o ato mal, né, em fazer algo mal a partir de uma intenção boa. Mas e por que se o bem puro, o bem em si, o sumo bem, ele é anterior ao mal, como do bem surge o mal? Acho que a minha pergunta vai na seguinte linha. Se o sumo bem é a coisa inicial, né, mais fundamental, digamos assim, anterior, digamos assim, por que do sumo bem surge o mal? Não parece ser estranho, contraditório, que o sumo bem criasse o mal? Ou... Faz sentido? Vamos fazer o seguinte. Você acredita no mal, correto? Uhum. O mal precisa existir primeiro, antes que ele seja mal? Não, primeiro deve haver a qualidade de existência, depois o mal. Ou você nega isso? Não acho que isso seja necessário. Não acho que eu precise me comprometer, que primeiro tenha que ter a característica de existência e depois a característica do mal. No mal, acho que, inclusive, me parece que são coisas que acontecem concomitantes, né? Não, mas mal em ordem só de existe como mal. Eu concordo que acontecem concomitantes. Legal. Mas na ordem de casualidade, por exemplo. Né, no caso de você aceitar a casualidade. A causalidade? Porque todo ente, ele possui dentro dele, né, coisas que são simultâneas, todas ocorrem ao mesmo tempo, porém, sim, dentro dessa ordem de simultaneidade, existe uma ordem de subordinação de uma causa a outra, da mesma forma como, por exemplo, nós temos, né, a causa final, a causa material, a causa eficiente, todas elas subordinadas entre si, entende? Do mesmo modo, em uma relação existente e mal, qual você colocaria como subordinado um do outro? Você acreditaria que o mal está no mesmo grau do existente ou você acredita que o mal tem um grau de subordinação à existência?
É que na minha visão não tenho esse grau de não vejo esse grau de subordinação entre. Bom, não necessariamente. Enfim, não vou dizer. Eu posso, por exemplo, concordar com um, uma certa ordem da substância com as outras coisas, do mais simples para o mais complexo, tá? Essa é a minha visão metafísica, vai. Eu acredito que tem a substância metafísica, aquilo que é mais simples, e por uma relação como chama isso? Bom, ela vai se combinando até formar as coisas mais complexas, mas eu não vejo nenhuma subordinação, por exemplo, entre bem e mal, ou vermelho e azul. Para mim, todas as qualidades elas estão na mesma hierarquia, digamos assim, na mesma ordem. Então, um exemplo, tá? Só para saber. A branquitude da cor, né? Ela não está subordinada à coisa que é colorida pelo branco. Por exemplo, a branquitude da parede não está subordinada à parede. Não, na minha visão não. Até porque, enfim, isso... Uma interrupção, eu queria fazer um adendo aqui. O tempo já deu, né? Então, tá bom, perdão, vamos retomar. Se os senhores quiserem continuar, né? Se eles concordarem, eu posso conceder alguns minutos extras, né? Só até... Não, legal. Eu acho que é melhor após o final a gente retoma, ou não? Tá bom. Vocês acham que é melhor? O que você ia dizer, Fúria? O que você ia dizer? Eu ia dizer que, assim, por mim, a gente pode usar o tempo da minha tréplica para continuar essa posição. Qualquer coisa, eu dou aqui mais algum argumento qualquer nesse meio tempo e a gente continua essa discussão. Se eu conceder 5 minutos extras a partir de agora, vocês acham que é bom? Eu acho que é bom. Só pra gente concluir isso aqui? Tá bom, sim. Dá 5 minutos extras, então. Normal. Mas não é melhor dar isso no final, ou Ceder? Não, é que senão vai quebrar a linha de raciocínio, né? Tá bom. Vamos lá, a partir de agora, 5 minutos extras podem continuar. Boa, obrigado. A gente estava, então, você tinha me perguntado, né? Se eu creio que a branquitude está subordinada à coisa que é branca ou não, tá? E eu falei, e eu acho que não, até porque eu acho que as formas têm uma existência que não é subordinada ao particular no qual a forma faz parte. Na verdade, é o contrário, né? O particular que faria parte da forma, dependendo também se você aceitar uma visão platônica. Mas, enfim, de qualquer forma, eu acho que são separados. Bem, eu concordo plenamente que são separados, né? Porém, no ente nós temos a branquitude, né, enquanto falamos dela enquanto universal, ou enquanto forma, e tem, né, desculpa usar um termo escotista, enquanto esseidade do ente, né? Ou seja, por exemplo, para que o ente, ele ao mesmo tempo tenha aquela coisa no universal, e ele tem aquilo nele mesmo, tem dois caráteres da branquitude. Tem a branquitude fora do ente, e tem que haver uma branquitude que é característica e intrínseca ao ente. Né? Tanto que um comentário interessante de Parmênides que ele comenta é que as ideias elas teriam que ter relacionados dentro do mundo das ideias também. Né? Mas enquanto tratássemos isso apenas enquanto universal, sem o conceito de esseidade de Scotus, não seria possível definir isso de alguma coisa boa. Né? O que eu digo por esseidade? Você tem o ente enquanto genérico, você tem a individualidade absoluta do ente. Enquanto individualidade absoluta, né, no mundo das ideias, você teria que ter necessariamente a forma absoluta da individualidade dele, e nessa forma absoluta da individualidade, deveria haver algum grau de branquitude que não fosse, né, totalmente livre, que devesse ter algum grau de subordinação a outra forma. Do caso contrário, né, o mundo das formas não seria pleno. Né? Ele teria uma limitação. Eu não sei se você concorda com isso ou se você nega isso. Eu não sei até onde você leva a realidade dos universais. Eu negaria isso, mas não porque eu não leve a universalidade, a realidade dos universais até, sei lá, o último nível, mas porque eu acho que os universais, as formas, elas são... Deixa eu pensar como falar isso da melhor forma. Elas são independentes, mas não, óbvio, não completamente independentes. Elas são independentes naquele sentido que eu falei, que primeiro a gente tem o mais simples. No meu caso, eu sou diferencialista, eu acredito que é a diferença, e essa diferença se combina com ela mesma para formar todas as outras coisas. Inclusive, eu acredito que a identidade está
ela é definida em termos da diferença, mas tudo bem, a gente não precisa entrar nesse nível. Mas assim, então, depois da diferença, a gente teria identidade, depois da identidade, a gente teria todas as diferentes identidades. E aí elas estão na mesma hierarquia, digamos assim, na mesma hierarquia cosmológica, digamos assim. Aquiles, eu vou tentar puxar um exemplo mais fácil, né? Como a parede é algo existente, eu vou usar como exemplo quadrado. Você acredita que os 4 lados do quadrado, enquanto características dele, estão subordinadas a ele ou não? Eu diria que elas definem o quadrado, mas eu não sei exatamente o que você quer dizer com subordinado ao quadrado. Em que sentido que os 4 lados do quadrado estão subordinados ao quadrado? Que o quadrado não poderia existir sem eles. Existe uma espécie de hierarquia entre isso, entende? Não sei se você está me entendendo. Por exemplo, você acredita que existe uma hierarquia entre as formas, uma sustenta a outra ou não? De novo, por exemplo, só se a gente estivesse falando da forma, da diferença e das outras, depois a forma da identidade e depois todas as outras formas. É que eu vou te dar um exemplo. Ó. Temos homem. Homem, predicamos das seguintes formas para que ele possa existir, né, enquanto ente individual. Temos a forma animal, temos a forma racional, temos a forma existente. Todas essas que preexistem antes do homem, animal existe antes do homem, existente existe independente do homem, ou seja, ele se predica de todas essas. Você concorda com isso ou você nega isso? Eu negaria isso porque eu posso tanto pensar num homem que não existe, quanto num homem que não é um animal, por exemplo. Então ele não entra na definição de homem. Você estaria dando outra formalidade, porém usando a mesma palavra pela qual se denomina homem. Entendo. Se você definisse homem necessariamente como animal e como existente. Animal racional. Beleza. Mas aí não diria que tem uma hierarquia, eu diria que tem uma relação de identidade. Você está identificando, está criando uma relação de identidade entre homem e animal, racional, existente, qualquer coisa assim. Mas eu não vejo por que animal teria que vir antes, seria precedente de homem, ou vice-versa. Agora eu fiquei confuso se você acha que animal, no caso do homem racional, do homem como animal racional, o animal vem antes ou o homem vem antes? Imagino que o animal vem antes. Como assim? Perdão, não entendi sua dúvida. Ah, tá, acabou o tempo segundo cedo. Tá bom, beleza. Vamos passar, a gente pode voltar para essa discussão no final. Vamos voltar então para o formato, né, do debate? Perfeito. Certo, então, né, se eu não estou enganado, deixa eu ver aqui. Se eu não estou enganado, agora seria a tréplica do Aquiles, não? Perfeito, é isso. Pelo menos segundo a minha conta também. Vamos lá. Pode começar. Opa, desculpa, deixa eu só reiniciar o meu computador. Boa. Pode começar. Perfeito. Deixa eu pegar aqui. Bom, então, deixa eu talvez então dar um passo para trás, voltar no entendimento, no argumento do Santo Agostinho, para a gente ver se a gente consegue achar algum common ground aqui, alguma ideia que nós dois possamos concordar, para a gente tentar seguir a partir daí, beleza? O que eu vejo do argumento do Santo Agostinho é o seguinte: ele se utiliza, ele tenta evidenciar essa contradição que aconteceria caso alguma coisa que fosse puramente má, claro, caso o puro mal continuasse existindo, isso causaria uma contradição, né? Que é aquela questão dele ter se tornado melhor do que alguma coisa mista. Isso é inclusive uma dúvida que eu tenho, Legionário, sobre a sua opinião do argumento do Santo Agostinho. E aí você pode responder na sua vez, se você puder deixar anotado. Se o seu entendimento sobre o argumento do Santo Agostinho é que o puro mal, não, na verdade, esquece, acho que eu acabei me respondendo. Porque, na verdade, o que vai se tornando, o que vai perdendo a qualidade não é o puro mal, vai perdendo a qualidade o misto até chegar no puro mal. Tudo bem. Mas beleza. Então a questão é a seguinte:
sobre o argumento do Santo Agostinho. Eu acho que existe uma ambiguação, ele trata de forma ambígua essa questão de ser incorruptível, tá? Porque tem duas formas de não poder ser corrompido, né? Primeiro, você tem a questão do puro mal, que não pode ser mais corrompido, não pode perder qualidades boas, porque não tem qualidades boas para perder. E você pode ser incorruptível como o sumo bem, que ele tem entre as suas qualidades uma qualidade de defesa, digamos assim, das suas demais qualidades. Então, ele não pode perder qualidades porque ele tem também a qualidade de defesa defesa, óbvio, eu estou usando uma figura de linguagem aqui, enfim, dessa defesa das suas demais qualidades, para ele não perder essas demais qualidades. Então, são duas formas completamente diferentes de não poder ser corrompido, tá? Uma atribuída ao sumo bem, outra atribuída ao mal puro, beleza? E quando a gente entende essas duas formas diferentes de ser incorruptível, a gente vê que aquela contradição que o Santo Agostinho vai tentar usar para rejeitar a possibilidade do puro mal continuar existindo e, portanto, concluir que apenas o que é bom existe, ela não é possível de ser feita, tá? Por quê? Por que não, né? Porque a questão é que o sumo mal, depois que ele perde todas as suas qualidades boas, ele não pode mais, ele tem essa incorruptibilidade no sentido de que ele não pode mais perder qualidades boas, tá? Só que nesse caso ele não se tornou melhor do que o misto, né? Ele não se tornou melhor que o misto. Portanto, não há contradição. Portanto, não tem como a gente rejeitar a hipótese e, portanto, não tem como a gente concluir que o puro mal não possa existir, já que era essa contradição que fazia a gente poder rejeitar a hipótese e concluir que o sumo mal não existe, tá? De novo, isso é mais fácil quando você está vendo a formulação do argumento, mas, enfim, eu acho que eu posso até parar o meu tempo no meio e aí ver o que o legionário acha dessa questão que eu trouxe e a gente tenta avançar a partir daí. O que vocês acham? Já que eu tenho, pelas minhas contas aqui, mais uns 5 minutos. Pode só refalar rapidinho a última coisa que você falou, Aquiles? Claro, claro. Do meu argumento, né? Não sobre a minha proposta da gente. Já que eu tô. Por favor. Do argumento. Coisa tá bom, beleza. Legal. Não, o que eu falei é o seguinte: que vou resumir aqui basicamente o que eu falei até agora. Como a gente tem duas maneiras diferentes de não poder ser corrompido, uma delas é ter uma qualidade que não permite que eu perca as outras qualidades, e a outra é já não ter mais qualidades boas para perder. Quando a gente entende que são duas formas diferentes de ser incorruptível, a gente não pode... aquele absurdo que o Santo Agostinho tenta evidenciar, tenta mostrar e tenta usar para rejeitar a possibilidade do mal continuar existindo, não é possível, tá? Então, o mal pode continuar existindo porque não causaria nenhuma contradição. Basicamente esse o meu ponto. Bom, pode citar rapidinho a proposta e aí a gente prossegue. Tá. Aí a minha proposta foi que a gente, como eu tenho aí 4 minutos restantes, se você quiser colocar algum ponto sobre o que eu falei, e aí, que nem a gente tinha feito no turno passado. Se você tiver alguma coisa a comentar sobre isso que eu acabei de falar, eu já aproveito esse tempo que eu tenho restante para tentar esclarecer. Poderia fazer uma pergunta? Você acha Claro, que forma? claro. Porque tinha uma coisa que eu não estava achando na hora, aí eu tive que usar outras coisas do argumento, né? Porque por causa do tempo eu acabei não lembrando, né? Pode Que é o falar. seguinte:
O mal enquanto incorruptível. Qual é a natureza da incorruptibilidade? A natureza é não, como a gente definiu, né, corrupção, no caso, como o Santo Agostinho definiu corrupção como perder uma característica boa, a natureza da incorruptibilidade do mal seria que ele não tem característica boa. Calma. Aquiles, não é a natureza, não é no mal. Eu tô falando a incorruptibilidade em si. Qual que é a natureza da incorruptibilidade? É não ser passível de perder qualidades. Então ela almeja para uma qualidade? A tendência da incorruptibilidade? Então, ela almeja um fim? não necessariamente. Esse é o meu ponto. Não necessariamente. Por que não? Porque eu tenho duas formas de ser incorruptível. Uma é já não ter qualidades para perder. A outra é ter uma qualidade a mais que me defende de perder outras qualidades. Uma é claramente má, a outra é claramente boa. Uma não ter qualidades para perder. Uhum. E a outra? É ter uma qualidade que de defesa das suas outras qualidades. Mas você não acha que você não ter qualidades a perder já é essa defesa das qualidades? Como que distingue um incorruptível do outro? Você acha que ontologicamente eles são distintos? Eu acho que sim. Uma é uma qualidade positiva. Eu posso até tentar pensar em algum exemplo aqui. Vamos supor o meu estudo e o meu entendimento que servem como uma defesa contra eu cometer erros, cometer injustiças. Isso seria análogo a essa qualidade de defesa que eu estou falando. E outra, eu ser tão... É que aí fica complexo, mas assim, ser tão... mau caráter, ser tão mau caráter que já é muito difícil eu ser mais mau caráter do que eu já posso ser, do que eu já sou. Mas esse ente, ele não seria incorruptível. Tudo bem, como que a má característica ela vai ser... Não, eu sei, mas eu quero uma coisa bem, assim, precisa, entendeu? Porque senão eu sinto que tá muito, muito vago. Qual que seria a natureza da incorruptibilidade? Dessa má que você falou. Eu acho que o cerne de toda a nossa questão, nossa discussão tá nisso. Eu acho que se a gente solucionar isso, a gente soluciona o resto. Sim. Eu aposto muito nisso. Me explica mais a fundo essa incorruptibilidade que é ruim por si. Essa incorruptibilidade que é ruim por si é não ter, qualidades boas para perder. Por exemplo, a gente pode pensar assim. Deixa eu tentar pensar em algum analogia melhor que eu fiz anteriormente, né? Quando eu já sou muito ruim, é muito difícil eu continuar sendo mais ruim. É que no caso do sumo, se a gente for ser muito preciso, aí não vai dar para dar uma analogia, eu teria que, né, falar a coisa em si, que é o sumo mal. O sumo mal não tem características boas para perder. Acho que é essa a questão. Aí na minha analogia eu tentei trazer essa questão de alguém que é muito mau caráter, e é muito difícil ela continuar, ela ser mais mau caráter do que ela já é. Desculpa a incorrupção, porém... Só que isso já assume o mal em si. Então vamos tentar entender o seguinte, né? Vamos diretamente pro ponto, tá? Desculpa a interrupção. Como é que vocês... Desculpa. A gente pode fazer aqueles 5 minutos. Eu acho que é melhor a gente continuar assim, porque tá uma linha mais... Tempo livre, então? Nesse momento? Eu acho que eu prefiro. Pode ser. Tudo bem aqui? Tá bom. Ó. Só um negócio, na edição, bipa meu nome aí, cara. Tá bom, me perdoa, me fala um minuto depois. De boa, tá bom, vai continuar. Tá, o que eu quero entender é o seguinte. Você consegue propor o mal sem que ele esteja feito contra alguém ou contra si mesmo? Ou não? Sem que ele seja um dano a algo ou a alguém? Um dano a algo. Entendo onde você vai querer levar. Não, acredito que não consigo conceber nada que seja um mal, que não seja um mal a algo ou a alguém. Então ele depende desse algo ou esse alguém para que ele possa vir a existir? Depende. Me parece que sim. Se ele depende de algo, quer dizer que ele não é por si, correto? Mas o problema é que você também não tem
o mal só com esse algo. O mal ele tem que ser algo a mais somada a esse algo para ser mal. Então me parece que, entendeu? Como é alguma coisa que você tem que somar no arranjo. Não, mas eu só consigo somar se eu tiver o arranjo do bem. Sim, sim. Vamos lá, de onde vem a fonte do mal? A fonte do mal é, isto aqui me desagrada. Ou você consegue conceber uma fonte de mal que não parta do arbítrio humano. Por exemplo, algo incomodou a pedra, algo incomodou. Você concorda que o mal, ele necessariamente é aquilo que vai contra o bem que você almeja? Por exemplo, você quer cantar, mas uma pessoa vai e te bate. Isso atrapalha você cantar. Ou você quer comer o sanduíche e você engasga. Não é aquilo que você almeja, porque a sua finalidade é a sobrevivência. Você concorda que o mal ele parte de um arbítrio? Concordo. Da mesma forma que o bem, na minha concepção. Certo. Mas para você interpretar o mal no seu arbítrio, você consegue ele sem que haja um bem? Ou algo precisa te acontecer? Aí é aquela questão que você tinha levantado, imagino, né? Se eu estou seguindo bem a sua linha de raciocínio, é a mesma. Você está trazendo para a sua questão anterior, que é você teria o mal sem o bem? Concordo, a gente não conseguiria ter esse julgamento do mal, já que a gente já está nesse ponto, o julgamento do mal, sem ter alguma coisa boa para estar sendo afetado, qualquer coisa assim. Mas é que. Então você concorda que ele não é por si mesmo? Sim, mas ele é alguma coisa a mais. Concordo que ele não é por si mesmo. Bom, não sei exatamente o que você quer dizer por si mesmo, mas concordo que ele talvez esteja ligado a um bem, mas ele necessariamente é uma coisa a mais. Eu acho que esse é o meu ponto, e aí que a gente está. Entendi. Então ele é ligado a algo, correto? Sim, me parece. Ele se manifesta sempre em algo. Em todo caso. Ou você discorda disso? Isso é crucial, eu preciso saber. Sempre em algo ou não? Deixa eu pensar. Porque a gente poderia, aí sem voltando pressa. Lá na nossa... Porque às vezes a pressão do debate faz a gente não pensar direito. Né? Sim, eu mesmo às vezes me embaralho. Pensa com calma. Bom, sim, perfeito. Bom, por exemplo, a gente estava falando agora há pouco do sumo mal, né? Que a gente estava conseguindo conceber um sumo mal. É que eu também não consigo conceber o sumo bem não ligado a algo. Por isso que, para mim, me parece que o mal é tão substancial quanto o bem. Tá? Entendi. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos tentar investigar se conseguimos encontrar uma natureza no bem que não esteja ligada ao homem. Você concorda com isso? Não. Concordo. Posso até tentar... A gente vai fazer em tempo real. A gente vai um questionando o outro. Até ver se a gente chega nisso. Perfeito. Ou não, se o tempo permitir. Por mim, sim. Tá, mas deixa eu aproveitar que a gente vai fazer isso e já colocar aqui o que tem na minha mente. Eu consigo sim conceber um bem que não é ligado a nada humano, e a gente até, de novo, pode puxar, já que eu acho que os termos que vão ser mais comuns a mim e a você são as coisas mais ligadas a Platão, né? Mais platônicas, né? Formas, etc. Eu consigo sim conceber o bem, a forma do bem, que não está ligado a nenhum particular, mas eu também consigo conceber a forma do mal. Por exemplo, vamos lá, o Platão vai lá, aquele argumento do one over many. Eu vejo um quadro belo, eu vejo uma pessoa bela, e aí eu, a partir disso, deduzo, ou abstraio, ou consigo conceber a forma da beleza. Da mesma forma, eu consigo conceber a forma do bem, vendo duas coisas que são boas, duas coisas diferentes que são boas, e da mesma forma, eu consigo conceber a forma do mal, vendo duas situações más, duas coisas más. E aí, para mim, que é por isso que eu não vejo diferença entre a substancialidade do bem e a do mal. Mas você crê que a abstração do bem ele se dá somente pela beleza? Ou, por exemplo, o que acontece? Você vê o bem como aquilo que rege todas as coisas? Ou esse conceito você não acredita nele? Você acredita que tanto o bem quanto o mal eles são um arbítrio? Sim, eu acredito tanto o bem quanto o mal.
Que os dois são arbítrio ou que os dois são fora do homem? Eles regem todas as coisas. O que você quer dizer com os dois são arbítrio? Talvez a gente tenha aqui um Arbítrio, gap de... arbítrio eu tô querendo dizer o bem enquanto criação da cabeça humana, entendeu? Você não concebe ele assim. Você concorda que ele é uma coisa alheia do homem. O homem, ele entende a beleza, mas ele não cria o que é belo. Ou Perfeito. você discorda disso? Concordo. Perfeito. Da mesma forma, eu acredito que o mal. Tá. Só que o mal, concordamos, né? Eu não sei se você ainda concorda, se você quer rever isso, que ele sempre é em algo, mas o bem não necessariamente. Ou você discorda disso? Você acredita que o bem necessariamente é em algo? Então, beleza, a gente passou pelo mal e beleza, o mal me parece ser que o mal sempre tem que ser em algo, mas o bem, aí a gente não investigou, pelo menos junto, não investigou tão a fundo. Não sei, não me parece trivial, pelo menos, que o bem também não tenha que estar ligado a algo. Uhum. Tá, Mas então não vamos algo fazer material. Eu vou... Tá bom. Eu vou tentar fazer um argumento, né, agora de improviso, e depois a gente vai discorrer em torno dele, tá? Eu vou dar uma puxada nele. Tá? Eu vou começar primeiro a partir do mal, né? Lembrando, você pode mudar, você pode rever. Às vezes pode ser que você não... Às vezes falou algo que às vezes você não concorda, né? Às vezes não notou. Que o mal, ele sempre está em algo. Ora, tudo aquilo que é em algo não é por si. A definição de substância que a gente dá dentro das características aristotélicas é aquilo que por si mesmo subsiste em si. Então ele não estaria mais na definição de substância se você admitisse que ele não é por si. Mas então a gente vai pensar, não, ok, mas eu também não sou por mim, né? Eu sou por meio da minha mente, a minha mente é por meio de uma coisa, tudo é por meio de algo, né? Então eu cheguei na conclusão de que nada é verdadeira substância, né? A não ser que eu entendesse como substância aquilo que encerra qualidades, né? Que é como a gente compreende, né? Então, por exemplo, eu posso conceber qualidades a respeito da garrafa enquanto grande, pequena, baixa, colorida, com cores, com aspectos, né? E é dessa forma que eu diferiria. O mal, ele estaria aí como uma qualidade da garrafa. Então, por exemplo, uma má garrafa, uma garrafa desagradável, em relação à substância da garrafa, que é o próprio conceito de garrafa. O mal, ele sempre necessitaria que tivesse um ente no qual ele se aplica, né? Então, ele estaria dentro das categorias, na categoria de qualidade, e a categoria de qualidade ela se caracteriza como um acidente. Mas então deveria analisar onde vem a fonte comum de todas as coisas, se todas as coisas existem por algo. Ora, será que isso não nos leva àquela reflexão de que deve haver algo que não veio por outro? É isso que eu aplico justamente ao bem. Se o bem deriva de outro, e deriva de outro, e deriva de outro, e de outro, e o bem é aquilo para o qual tende o fim, ou existe uma tendência a algo antes de todas as coisas, entendeu? Antes de tudo vir a existir, ou não existe. Se não existe esse tender ao fim, né, tender ao bem, que é o próprio bem, então nada tenderia a nada. As coisas não se moveriam, não agiriam, não teriam conclusão. Enfim, eu encerro. Eu quero ver quais comentários você vai fazer em relação a isso. Se tem alguma coisa que você queira fazer crítica ou alguma modificação, né? Isso é a estrutura da coisa. Enfim. Legal, legal. Bom, vamos lá. Enquanto você estava falando, me parece que o bem também ele tem essa característica de ter que ser ligado a algo. Por exemplo, você falou, eu achei legal quando você falou da má garrafa, do mal, enfim, do mau computador, etc e tal. Da mesma forma, o bem ele tem que ser a boa garrafa, o bom computador, etc e tal. Aí o que eu acho que acontece, você faz um movimento de depois disso igualar o bem ao fim, né? O bem e o fim, o final teleológico é a mesma coisa. E aí realmente não me parece, ou eu não enxerguei como a gente passa de uma coisa para outra sem que seja um salto lógico, tá? Por enquanto, me parece que o bem, ele também tem que ser o bem no sentido de uma boa garrafa, um bom computador, mesmo que depois, a partir disso, a gente possa abstrair a forma do bem, mas da mesma forma a forma do mal, perfeito? Mas
como que a gente conceberia, por exemplo, né? Isso não é uma crítica, tá? É para entrar naquela questão que você abriu. Como a gente conceberia um bem que não atende a um fim? Né? É uma investigação mesmo que estou abrindo, não tô falando que é assim. Né? Eu acredito que claro, seja, mas, perfeito. por exemplo, como concebemos um bem que não atende a um fim? Vamos lá, deixa eu tentar responder a sua pergunta. É porque a hora que você falou, já pensei no seguinte: tudo bem, mas se o bem atende ao fim, o bem não pode ser o fim, porque ele está atendendo ao fim. Ó, lembra aquela distinção que eu fiz de fim? Que você Claro, tem claro. o fim, né, enquanto aquilo que encerra, porque, poxa, se você concluiu algo, aquela coisa acabou. Né? Se você tem o bem em si e ele acabou, ele não existe mais, não é? Então a gente Sim. teria o fim, né, que é a direção para a qual o efeito caminha, e o finido, certo? O finido, Certo. ele seria aquilo que acabou, né? E tem o fim em direção ao efeito que está acontecendo, mas ele nunca vai se concluir, certo? Certo. Então é aquela, entende? Aquela espécie de, eu vou chamar de imitação, né? Como você é adepto da teoria das formas, você concorda, né, que as coisas físicas, elas imitam as coisas intelectuais, certo? Mas aí Então, não sei o quanto eu seria adepto da teoria das formas, como o Platão. Óbvio, sou adepto da teoria tá das bom, não formas no vou, não vou sentido entrar de que nesse mérito, eu acredito. entendi, não Perfeito, vou, legal. Pode continuar. mas vamos fazer o seguinte, o bem, né, ele vai tender a algo, sempre necessariamente a um fim. Agora, se esse fim fosse a sua finalização total, a coisa deixaria de existir, certo? De que forma o bem procede? O bem, se nós o concebemos como incorruptível, então ele não tem fim, ele nunca vai acabar. Então, todas as coisas que ele realiza, ou são nele, entendeu? Ou seja, são infinitas também, com as mesmas qualidades que ele, ou são exteriores a ele. Se é exterior a ele, é apenas efeito. Se é efeito, ela caracterizaria como esse fim que acaba. Então, por exemplo, você teria o bem em si e você teria aquele bem que, quando realizado, vai ter a sua corrupção. Né? E você teria a ideia daquele bem que vai ser feito, que vai se corromper, que ela não vai se corromper. Né? Que seria o eidos da coisa. Né? Mas, só para resumir, para não ficar esses detalhes, enfim, o grande ponto é, né? O bem, ele não teria fim enquanto acabar, ele não teria como se extinguir. Né? O fim, entre aspas, seria ele mesmo, seria o bem pelo bem, seria o bem por si. Entende? Ele se atende, ele se nutre, ele se... Né? E a gente... Só um segundinho, peraí. Claro. Alô, retornei, perdão. Claro. E como chegaríamos nessa questão do bem em si, seria, né, por meio daquela regressão. Eu sei que você também comenta de São Tomás, então é algo parecido, né? Não é a mesma coisa da via do movimento, né? Mas assim como a gente consegue fazer a regressão do movimento, a regressão da casualidade, dá para fazer também a regressão do bem, a regressão da verdade da coisa, e por aí vai. Mas pode comentar o que você comenta. Só para falar, daqui a pouco eu vou ter que fazer uma pausa para ir pro banheiro, tá? Tô quase me urinando aqui. Aí a gente já prossegue. Não, tranquilo. Também o que eu ia falar é que talvez a gente possa depois partir para a etapa de conclusão. Como é que a gente chamou isso daqui? Partir para a etapa das considerações finais, e aí depois, se quiser, a gente volta a um bate-papo desse, só para termos do vídeo em si, né, para o pessoal que for assistir depois não precisar assistir. Você entendeu? Só para termos. Mas enfim, a conversa ela é muito bem-vinda, eu tô achando, inclusive, muito, muito produtiva, tá? Vamos lá. O que eu acho que acontece? Na minha visão, o que está acontecendo é um salto aqui, tá? Porque você está me dizendo que o fim, a hora que a coisa chega no fim, ela tem que acabar, isso, sei lá, vou usar umas metáforas aqui, mas sumir, sei lá, como se fosse depende do desaparecer. Tipo de fim, por isso que eu fiz essa distinção, entendeu? Você tem o fim enquanto conclusão, né? Por exemplo, conclusão de um ato, e você tem o fim, né? Enquanto... Fim como a tendência, certo? Isso. Perfeito. Mas aí você diz que o bem teria que ser esse fim final, mas como ele não pode desaparecer, então ele necessariamente teria que ser em si. E aí que eu acho que ocorre
esse salto. Para mim, não. Então, a conclusão das suas próprias da sua própria conceituação seria que esse fim, o bem, se fosse esse fim, ele desapareceria. Tá? Eu não vejo por que, então, a gente consideraria que ele, sei lá, continuaria em looping sendo o fim em si mesmo. Eu acho que... Bem, justamente porque não atribui esse tipo de fim a ele, né? O tipo de fim que ele almeja, como eu disse, é exterior, e compete ao bem exterior ter o fim que encerra, né? Enquanto ao fim, né, que é apenas analógico, né, não compete isso. Eu acho, inclusive, que acontece aqui um tipo de confusão entre o âmbito teleológico e o âmbito ontológico, né? Num sentido de que a coisa, para se adequar a uma exigência teleológica, então a gente pudesse tirar conclusões ontológicas a partir disso. Não vejo isso como algo logicamente lícito. Mas tudo bem. Eu vou eliminar, né? Cedar, se você puder pausar, eu já... Pois bem, então acabou sendo o formato previsto o debate, né? Mas não foi nenhum problema. Geralmente, quando se sai, né, do formato previsto, ocorrem problemas, né? Questão de respeito entre as partes, mas foi bem civilizado. Né? Não tivemos nenhum problema nesse quesito. Então, pois bem, conversei aqui com ambos, né? Teve uma pequena pausa para as partes irem, né, usar o banheiro. E eles concordaram que agora eles vão fazer as considerações finais. E, bem, talvez depois eles voltem para esse formato livre, né, de diálogo que eles estavam. Então, vou passar agora, né, só um momento, deixa eu ver aqui para quem que é a vez agora, creio que seja para o Aquiles. Sim, Aquiles. Opa, tô ouvindo. 5 minutos, vamos lá, pode falar. Perfeito. Então, vamos lá. Para as minhas considerações, primeiro eu gostaria de agradecer. Eu acho que o debate foi bem legal, bem produtivo. Eu, pelo menos, me diverti muito. E agora, enfim, tratando do... Eu acredito que mesmo com os bons argumentos do Legionário, não me parece que esses argumentos consigam mostrar uma insubstancialidade do mal, ou que o mal seja mais insubstancial do que o bem, tá? Inclusive, e esse é um ponto que eu gostaria de frisar, me parece que qualquer argumento, tanto que o Legionário quanto que qualquer pessoa defendendo essa posição possa fazer para tentar provar que o mal é insubstancial, a gente poderia inverter e mostrar que, na verdade, o bem seria insubstancial. E isso serve só, mais uma vez, para mostrar que o problema está no argumento, na conceituação, e que, na verdade, o mal é tão substancial quanto o bem. E aqui, acho que para finalizar, só fazer uma ilustração, essa conceituação do Legionário de que o bem seria o fim para o qual as coisas tendem, etc., eu poderia simplesmente pegar e inverter. Eu poderia falar, o mal é a coisa no qual a tendência, aquilo para o qual as coisas tendem, tá bom? E aí, de novo, enfim, tudo se inverteria, e me parece que dá para fazer isso com a mesma propriedade, tá? É só o ponto de partida diferente, só que o ponto de partida, eu não posso considerar que o ponto de partida necessariamente tem que ser o do bem, porque aí, obviamente, seria uma petição de princípio, beleza? Bom, mas acho que é isso, eu estou satisfeito com os argumentos que eu dei, e, enfim, agradeço novamente a oportunidade aqui e a esse debate que nós fizemos.
tá? Acho que é isso, pessoal. Bem, eu agradeço a todos que compareceram, né? Agradeço ao Aquiles por ter vindo, né? Em certos momentos eu me embaralhei, né? Como na segunda réplica, onde eu esqueci o que eu ia argumentar, né? Eu só fui relembrar o que eu ia falar na tréplica, né? Então, tive aí um longo tempo até aquecer, né? E, bem, Sócrates em Fedro, ele comenta a respeito dos benefícios da loucura, né? Como que as musas o infundiram, né? Do espírito da fala e como que isso guiava no seu discurso. Curiosamente, por mais que a ordem seja maravilhosa, sempre existe um grau em que você sair do curso que você já havia planejado traz uma glória muito maior, né? Na medida em que nós dispersamos a linha inicial do debate e ele acabou se tornando uma discussão dialética pura, né, por assim dizer, né? E eu fico feliz que sadia. O único argumento que, na verdade, era o meu principal, que eu anotei várias vezes para não esquecer, mas eu acabei não usando no debate por incompetência minha, era o argumento da glória, né, que eu ia comentar, né, mas também a gente não entrou nesse termo, então é compreensível, né, que é a questão de que, ok, se ele poderia criar um mundo bom, né, por que de não criá-lo, né? Então eu ia falar, ia fazer a comparação, né, de por que o mundo, mesmo com mais tragédias, ainda assim seria bom, ainda assim Deus seria bom, né, e entre o mundo bom, por que ele escolheria esse, né? Eu comentaria que a glória, né, que é o mérito, ele só é possível em um mundo onde existe o mal, né? Caso contrário, não é possível você ter o mérito, nem a justiça, né, enquanto vingança divina, né, que Deus é o Senhor da vingança, né? E bem, dessa forma eu encerro meu argumento, peço perdão por algumas coisas que tenham ficado confusas, porque Scotus, ele tem uma obsessão muito grande em fazer minúcias e minúcias e minúcias de divisões, né, nos termos, então ele não se satisfaz em apenas usar de uma única forma, né. Percebo que existem certos termos que eu preciso ainda mais buscar refletir a respeito deles, né? Não apenas em questão de estudo, mas porque filosofia exige, de vez em quando, você pegar um momento para sentar e ficar meditando, meditando, meditando e vendo as diferentes formas como uma coisa se relaciona, né? Então, com certeza, isso vai me guiar a novos rumos, né? Há coisas que eu marquei para ler a respeito do tema para eu poder desenvolver ainda mais, né? E, enfim, se aqui quiser comentar mais alguma coisa com relação a isso, né? Bom, eu gostaria de comentar, assim, eu fico até impressionado com a forma eloquente que o Legionário consegue falar umas coisas bonitas, mas não é isso, eu também acho, e inclusive deixo aberto aqui o canal para a gente fazer outros debates sobre outros temas, ou se quiser fazer uma segunda parte desse debate, depois que a gente estudar, enfim, essas coisas que você falou, tem outros conceitos aí que a gente pode buscar, deixo aberto aqui esse canal, porque eu vejo que esse daqui foi bem produtivo, tá? E outra coisa que eu queria comentar, né, é que aqueles que assistirem se apiedem de nós, né, peço que se apiedem de mim, dos meus erros, das minhas coisas, sejamos produtivos, né, e aqueles, claro, que discordarem, né, ou se irritarem com a posição do Aquiles, que também se apiedem dele, né, pedimos por favor, eu realmente detesto ambiente intelectual sem a devida forma, sem o devido pudor, né, isso não deve acontecer, isso destrói a sadiedade, então, eu tenho certeza que se a gente se mantém nesse nível, né, a tendência de que hajam mais discussões assim retorne, né, e quem sabe construamos, né, uma cultura de debates, né, se torne realmente algo comum, né. E quem sabe mais pessoas possam ser trazidas para debater, né, eu não sei se o Aquiles conhece pessoas interessadas nesse tipo de discussão, né, eu até conheço pessoas, mas eu evito o debate porque eu não gosto de debater assuntos se ele não tem uma estrutura longa, né, tem assuntos que eu conheço, mas eu não ouso debater, né, mas se ele conhecer mais pessoas que podem vir a participar, né, não precisa ser só eu com todo prazer disponibilizaria o canal para pessoas que não sou eu debaterem aqui, né, isso seria algo interessante também, porque existe um público pequeno, mas existe, que gosta de assistir debate, né, eu mesmo já fui isso, né, eu lembro no passado que eu ficava rondando o YouTube procurando debate, e é bem pouco, né, quem assiste debate já pesquisou aí para ver quantos tem, né, nesse modelo que eu digo, né. Você tem algo a comentar sobre isso, ou com relação a isso que eu tô falando, ou não? Tenho sim, cara, da minha parte, eu não conheço, até porque eu não sou muito ligado, apesar de eu criar conteúdo, não sou muito ligado em outros, ter uma conversa direta com outros criadores de conteúdos,
eu sei que isso nem é uma coisa boa, eu gostaria de ter uma relação mais direta, mas também me disponho aí a participar de mais debates, inclusive com outras pessoas, enfim, no seu canal, se você quiser. Mas e eu concordo plenamente com você, Legionário. Eu acho que a gente perdeu um pouco dessa cultura do debate na internet, que eu também sou um fã, assim, eu gosto muito de ver debates na internet. Antes era mais comum até, mas eu acho que a gente perdeu um pouco. Acho que, se me permite, acho que os criadores de conteúdo maiores ficaram um pouco mais covardes, mas enfim, já é minha opinião pessoal. Mas é isso, tô à disposição, inclusive para, mesmo que não seja coisas além de debate, a ter um contato mais direto aí com quem quiser, com o criador, que criador de conteúdo quiser aqui debater ideias, discutir ideias filosóficas, beleza? Eu vou comentar por fim, né? Não sei se depois vão querer fazer um comentário, mas enfim. Que eu gostaria de elogiar, né, a originalidade do Aquiles nos argumentos, porque não são convencionais, sem dúvida, né? E que dá para enxergar que ele tem visão própria, né? Não é necessariamente um modelo formulado. Então, para entender todo o pensamento dele, levaria um tempo, porque teria que questionar qual é a opinião dele a respeito de cada um dos tópicos. Então, não é algo que eu conseguiria assimilar de imediato. Né, até porque cada indivíduo que debate é todo um cosmo-universo, né, que tem dentro da cabeça dele, de cada coisa, né, e admito que o dele em específico eu não peguei, eu não sei exatamente o que ele defende, não sei posições, né, não conversamos sobre isso, inclusive, né, não sei qual que é a sua cosmovisão, se você quiser comentar um pouco disso, porque eu não consegui identificar pelas sim, coisas que eu você acho... Parece um maniqueísmo, não sei, eu não sei se você é ateu, eu não sei se você é ateu, se é pagão, eu não consigo identificar. É bem... Eu fico lisonjeado, tá? Pelos elogios de ser original. Eu acho que originalidade é uma coisa muito importante e legal. Cara, falando um pouquinho da minha visão, né? O que acontece? Eu saí de um ponto onde eu precisava entender as coisas, que eu queria entender as coisas, então isso me levou para epistemologia. Eu cheguei a ser quase kantiano uma época, mas aquilo também não foi o suficiente para mim. Eu fui indo para trás, vi que eu precisava ir chegar até metafísica, e aí eu me considero um diferencialista metafísico, tá? Eu acredito que a substância metafísica seja a diferença. Não tem muita gente que defende isso. Tem o mais famoso, acho que é o... Aquiles. Eu, inclusive, desconheço isso. Então... Eu desconheço isso. Eu sem medo, te chamaria para apresentar. Se você juntasse bastante material assim, quisesse fazer um podcast explicando o que é essa ideia. Eu tenho bastante material e aceito o seu convite. Assim, basicamente, o mais famoso que defende isso é o Deleuze, o Gilles Deleuze, mas ele defende de uma forma bem diferente da minha. Eu sou mais para filosofia analítica, então esses argumentos, por isso que eu gosto de formalizar, trouxe os argumentos formalizados. Então eu tenho a minha própria formulação do diferencialismo. Enfim, aceito, adoraria expor essa ideia aí em qualquer lugar. E é isso, aí depois, enfim, voltei, eu gosto muito de Platão. Assim, Platão, para mim, enfim, eu concordo com Whitehead quando ele diz que a filosofia ocidental são notas de rodapé de Platão. Óbvio que isso não quer dizer, não é um demérito para o resto da filosofia ocidental, só quer dizer que Platão começou tudo, todo o resto está ali, pelo menos de uma forma embrionária, em Platão. Então eu adoro Platão, eu gosto do Russell também. Quem mais? Eu gosto do David Chalmers, um cara mais contemporâneo. Aquiles, se me permite, né, claro. A ideia não era ser uma interrupção, mas um comentário, né? Claro. Geralmente, quando existe um debate entre uma pessoa que é teísta, né, e uma pessoa que não é, ou que está, por exemplo, defendendo o paradoxo de Epicuro ou qualquer outra coisa, geralmente é um debate entre um materialista, né, e alguém que aceita as formas de Platão. Né? Geralmente, hoje em dia, é a única coisa que tem. Sim. Né? E devemos admitir que, obviamente, né, como a metafísica é algo com algo de real, né, é bem mais complicado se debater com alguém que não é materialista.
né? Sim. Então, eu devo dizer que, com certeza, esse argumento é bem melhor do que alguém que argumentaria por uma via materialista disso, né? Que ia simplesmente negar qualquer forma intelectual, ia tratar tudo como apenas percepção humana, né? Então, isso faz bastante diferença na discussão, né? Eu, particularmente, detesto materialismo. Não tenho paciência. Sim, sim, cara, eu também, acho que assim, uma das ideias que eu mais tento me opor, e enfim, tem vários vídeos, inclusive, sobre isso, que é contra o materialismo. Eu não sou Contra o materialista, empirismo também, né? e Contra o contra o empirismo, empirismo materialismo, também, contra o empirismo também. com um anime de fundo, claro. Com anime de fundo, porque as duas coisas mais legais que eu já tive contato na minha vida são lutas de anime e filosofia. Então eu falei, deixa eu juntar os dois, porque eu quero fazer a coisa mais legal possível, que é dar argumentos de filosofia com uma porrada de anime no fundo. Acho que é isso, né? Cider, se você quiser falar alguma coisa, né? Sim, sim. Então, eu gostei muito do debate, de verdade. Repito, né? Se Apesar de divertir. formato, né? Eu te liguei, você ficou doido pra vir mediar. Sim, Tem né? obsessão essa coisa. É que eu acho que ia ser interessante, porque eu vi, né, quando eu vi o vídeo, né, do Legionário, né, respondendo o Fúria de Aquiles, né, eu fui ver o canal dele, eu achei interessante, porque eu percebi que ele não era materialista, né, então, a partir disso eu fiquei interessado, né, e quando, né, um ouvinte, né, que tem meu Telegram, ele me ligou falando que se eu queria intermediar o debate, que o Legionário estava procurando alguém, eu me ofereci prontamente na hora, né, que eu achei, né, justamente isso interessante, né, quando eu vi que ia ser sobre esse tema, ia ser o Legionário contra o Fúria de Aquiles, né. Eu vi os conteúdos do Fúria e eu achei muito interessante. E gostei muito, achei sensacional que. Eu não sou muito fã de debates, né, sendo bem honesto. Porque geralmente ambas as partes parecem muito obstinadas e apaixonadas pelos seus pontos de vista, então por muitas vezes, na minha visão, não acaba tendo um rigor intelectual, coisa que não aconteceu aqui, eu achei muito interessante. E, claro, né, eu acho que, em partes, né, essa questão da morte dos debates, né, que foi comentado aí, eu creio que acontece porque geralmente ocorre desrespeito mesmo entre ambas as partes, mas aqui não aconteceu nada disso, eu achei muito legal. Gostei muito, intermediaria outros debates se fosse, né, da forma que ocorreu aqui. Então, eu acho que ambos são de parabéns, né, ambos. Principalmente o Fúria de Aquiles, ele foi muito original nas argumentações dele. Gostei Versão de bastante. Agostinho, né? No caso. Sim, sim, sim. Né? Eu mantenho uma postura imparcial. Eu ser bem honesto, eu nem concordo com esse argumento dele em si, né? Mas eu achei muito bom. Eu achei realmente um bom argumento. Porque geralmente é aquilo que o Jean falou mesmo, né? Geralmente esse tipo de debate, né? É bem entre um materialista que já tem argumentos muito prontos e alguém que defende metafísica, né? Geralmente um cristão. E ele geralmente também vai ter argumentos muito prontos, mas aqui foi bem orgânico. Eu realmente gostei de intermediar esse debate. Eu acho que ambas as partes são de parabéns. Eu achei sensacional, de verdade. Vocês são de parabéns. E, bem, eu acho que é isso. Se os senhores quiserem já encerrar, eu acho que já ficou muito bom, de verdade. Eu Eu acho que a gente estou pode bem encerrar. satisfeito. Sim, também. Enfim, vamos com Deus, vai em paz. Muito obrigado, pessoal. Vocês também. Enfim, Eu ajudei com a minha... divulgação, então eu sou ruim com isso. não, vou com certeza Eu queria dar uma coisa, tá? fazer fazer uma divulgação legal aí. Obrigado, pessoal. A gente vai se conversando aí para ver outros collabs. Sim, sim. Então, já que vai ser postado na íntegra no canal do Legionário, pode encerrar aí. Faça suas considerações finais de novo, né? As minhas já foi. Tá de boa. Deu disso. Não, sim, mas faz encerramento e tal, as coisas que você já faz, entende?
canal é seu, né, de qualquer modo. Ah, claro, claro, claro. Enfim, gente, vão em paz, né? Espero que tenham gostado, façam um bom proveito, respeitem os comentários, né? Porque senão não valeria a pena eu trazer mais, né? Coisa assim, né? Se viesse ocorrer, né? Então é isso. Vão em paz. Paz e bem.